E quando enfim chega a hora em que a morte Deus, nosso Pai, aqui estamos e eu te agradeço pela vida de cada um dos irmãos que aqui chegaram. E nós temos hoje aqui um compromisso de beber das fontes das águas da vida, aprender a tua palavra.
seguir o teu bom exemplo, ó Senhor Jesus. Não foi com prata nem com ouro que fomos resgatados da nossa vã maneira de ser, mas foi com o sangue de Cristo, um Cordeiro imaculado, que aceitou morrer a minha morte para que eu vivesse a sua vida. Num domingo como esse pela manhã, foram ao sepulcro e lá estavam os mensageiros de Deus dizendo: por que buscam um vivo dentre os mortos? Ele não está aqui porque ele ressuscitou e ele vivo está e pode muito bem socorrer-nos em todas as nossas angústias. Por isso que no dia de hoje nós nos entregamos nas mãos desse Senhor. E eu tenho pedido hoje aqui, se temos tido dificuldade para nos arrepender, para nos consertar, eis aqui a nossa vida. Queremos neste domingo de Páscoa verdadeiramente ter um Cristo vivo e ressurreto dentro do nosso coração. E você aqui na igreja ou em casa, você pode orar e pedir: Jesus, entra na minha vida, entra no meu coração. Se você ainda não o confessou, você pode dizer: eu te aceito, eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador. Se você estava desviado do caminho, você pode dizer: eu quero reconciliação neste dia, e o sangue dele cobre você. Você pode ter cometido pecados, mas se você confessar os pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. E ele perdoa pecados por pensamentos, por palavras, por atitudes. Ele perdoa todo o mal. E nós estamos aqui para receber esse perdão. E entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor, crendo que algo lindo o Senhor está fazendo em cada coração, em cada vida, em cada família, em nome de Jesus. E a igreja diga amém. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Amém. Bem-vindos, vamos sentar. Deus abençoe você. Que nesse culto o Espírito Santo possa falar poderosamente no seu coração. Amém? Hoje é 4 de abril, hoje é o domingo da Páscoa. Nós estamos aqui celebrando a vida do nosso Senhor. E também felizes, né? Porque em todo o Brasil hoje os irmãos estão podendo adorar e cultuar a Deus. Amém? Até que enfim alguém tomou juízo e fez lá justiça. Porque igreja não é foco de contaminação, né, gente? Se a pessoa não pegar Covid dentro do busão, não é na igreja que ela vai pegar, verdade ou não? Então a gente tem que ter um pouquinho de bom senso, nada mais do que isso. Agora, deixando essas coisas para lá, eu tenho falado para as pessoas o seguinte: já estamos em abril, daqui a pouquinho vai ter completado 1/3 desse ano já. E um ano que para muita gente ainda nem começou. E o que eu quero falar para você? Eu vejo um cuidado muito grande de Deus para conosco. Como assim cuidado, pastor Jamil? Eu sei que a gente vive dias, né, de limitações ainda. Mas a gente já pode começar a deslumbrar, não daqui muito tempo, as coisas voltando a uma normalidade. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já parou para pensar como que vai ser quando falarem
está liberado? Você já pensou? Vai ser, acho que até estranho, né? A gente acordar de manhã, tomar aquele banho gostoso, aí vai se arrumar e você vê que máscara já não é mais acessório. Glória a Deus. Aí o que acontece? As pessoas, elas não param para tirar lições desses tempos. Esses dias eu fui convidado para almoçar com uns amigos. E você sabe que aqui para nós em São Luís, os restaurantes estavam fechados, né? Até semana passada. Aí na segunda anterior liberaram. E aí a gente foi lá almoçar. E eu cheguei lá, estava o gerente do restaurante lá, conversando com as pessoas. E eu falei, e aí rapaz, beleza? Voltou? Que bom, né? Ele falou, graças a Deus. E aí eu comecei a perceber. A gente sentou ali, os garçons vinham correndo. E aí, tudo bem? Como é que tá? O que você quer comer hoje? Tipo assim, parecia que eles estavam começando no emprego naquele dia. E não estava começando. A gente já conhece lá um pouquinho o lugar. Mas é o espírito que está tomando conta das pessoas. Aquele pessoal ali estava trabalhando como se fosse aquele empregado que está ainda no processo da experiência. Ele está dando sangue para quê? Para ser efetivado. E aí eu preciso colocar uma coisa dentro de você. Será que a gente não está naquela hora, naquela época, de pararmos um pouquinho e repensarmos também a nossa condição? A nossa vinda à casa de Deus, ela é de que maneira? Como era no começo? Eu convidei hoje aqui os nossos obreiros a refletirem sobre isso. Será que nós somos os obreiros lá do começo? Que chegava e olhava tudo, nada pode dar errado. Se o pastor pedir o vídeo tem que tocar. Se o pastor precisar de alguma coisa, a gente está aqui pronto para atender. Os irmãos, está todo mundo tranquilo? Será que tem alguém com você? Será que tem alguém pensando em alguma coisa? Está todo mundo atento, prestando atenção em tudo? Ou a gente já passou na experiência? Eu lembro que, não sei como é que é agora, mas deve ter ainda. Quando eu trabalhava, o cara fazia de tudo para entrar na CIPA. Comissão Interna de Prevenção de Acidente. Ainda existe isso? Porque o cara ganhava estabilidade de 2 anos. Ainda é assim? Ah, vou para a CIPA. Aí virava, vou usar uma palavra vulgar, mas aí virava um vadio. Preguiçoso. Ou se não era assim. Entrava, já, quando é que é o pessoal do sindicato aí? Mas ele não lembra que quando ele foi pedir emprego, ele falou, eu faço qualquer coisa. Aí depois que ele passa na experiência, ele vira o quê? Sindicalista. Não pode! Você é baterista, você não pode tocar violão. Isso é desvio de função. E tem muito crente que parou de se sujeitar à palavra. Isso que eu estou falando para as pessoas hoje. Mês passado, na nossa oração de preparação para a ceia, veio muito forte dentro de mim que nós estamos precisando de volta lançar alicerces. E ontem, meditando nesse assunto, eu até coloquei uma frase lá no meu status. Não importa a beleza das suas colunas e das suas paredes. Se você não tiver um bom alicerce, essas paredes, essas colunas vão rachar. E racha para cair. O que o diabo quer não são brechas. Ele quer rachaduras nas nossas paredes. Para ele chegar ali e derrubar tudo. Por isso que eu quero hoje colocar você nesse confronto da imaginação. De você parar um pouquinho e refletir. O que será que eu ando fazendo com a minha vida? Porque o que acontece? Em toda a história, principalmente do povo de Deus, houveram crises. E Deus sempre deu palavras que as crises iriam terminar. E eu tenho certeza plena que essa crise está chegando ao seu final. Glória a Deus.
Deus sempre fez promessas nesse sentido para nós. Mas o que a gente espera? Quando Deus faz uma promessa, pena que eu não tenho uma varinha aqui. A gente pensa o quê? Vai acontecer uma mágica. Pum! Oh, tudo diferente. Hoje é domingo dia 4, domingo dia 11, todo mundo aqui, igreja 100%, todo mundo sem máscara. Não. Todas as vezes que Deus falava sobre promessas de fim de cativeiro, de fim de sofrimento, Deus cobrava do povo um crescimento espiritual. E eu vejo gente que não está se preparando para isso. Nós vamos literalmente, irmãos, viver um recomeço. Muito pai de família, daqui a um tempinho, vai botar a pastinha debaixo do braço e vai sair entregar currículos. As coisas vão ter que recomeçar. E aí eu falei, veja você que interessante. Tem pessoas de Deus que eu admiro. Na nossa igreja nós temos um pastor que é o pastor Rogério Postigo, ele é líder lá do Rio de Janeiro. Em mais ou menos 2013, se não me falha a memória, ele foi lá em Curitiba e ele pediu para conversar com os pastores. E naquela época ele era pastor lá do Rio de Janeiro já há 22 anos. 22 anos, 2013, já está batendo 30. Ele falou, pastor, você sabe como é que eu faço para não enjoar? Não me sentir entediado cuidando da mesma igreja? Aí todo mundo ficou querendo ouvir, né? Como é que faz isso? Aí, eu contando isso aqui hoje, eu já parei para pensar. Já imaginou o pastor Jamil, 22 anos aqui? Tem gente que nem imagina, né? Até que amarrou, bateu o pé aí. Mas, né? Fazer o quê? Aí ele falou, você sabe o que eu faço? Toda virada do ano eu faço culto na igreja. Terminamos ali a vigília, eu vou para casa, descanso um pouco. Eu acordo, fico ali um pouquinho com a minha família e vou para a frente da igreja e faço uma oração. Jesus, eu estou fazendo de conta que hoje é o meu primeiro dia aqui. Eu estou assumindo essa igreja hoje mais uma vez. Ele falou, eu nunca me enjoo, nunca me estresso, nunca me entedio, nunca me sinto afadigado, porque eu estou sempre pedindo para Deus como se eu estivesse recomeçando. Você já pensou? Quem é que é casado? Levanta a mão os casados, vamos lá. Já pensou a gente vivendo como fosse nos primeiros dias? Que a gente mal se conheceu, né? Aquele negócio, aquela loucura, vamos ficar juntos, tal, andar de montada, aquela coisa, vem aqui, me dá um beijinho. Hoje em dia, para arrancar um beijinho, é jejum, é oração, é vigília, é monte, é pano de saco, é cinza. E vou falar uma coisa bem séria aqui. Para beijar de língua, então, meu Deus do céu. Pastor. Se eu não falar, quem vai falar para você? Isso é para quem é casado, solteiro, fica quieto aí. Você está amarrado aí, em nome de Jesus. Aleluia. Mas é só para você entender. Só para você ter uma dimensão de como que as coisas andam. Então a gente tem que pedir para Deus, Deus, eu quero viver esse começo mais uma vez. Eu quero recuperar valores perdidos. Eu quero ser igual aquela mulher da Bíblia que perdeu uma moedinha. Aquela dracma era a moeda mais sem vergonha que tinha. Era menos valiosa. É como se fosse 5 centavos do nosso tempo. Pois ela perdeu 5 centavos, o que ela fez? Ela acendeu a lâmpada, ela pegou a vassoura, ela varreu, diz a Bíblia que ela procurou com diligência até achar. Ela não aceitou perder o mínimo valor. E a gente não aceitou só perder o mínimo valor. Aceitamos perder muitos valores. Como eu usei um culto desses aí atrás para falar, nós vivemos em épocas de desconstrução de valores morais. Eu perguntei naquele dia aqui na igreja, falei, quem de vocês aqui lembra do tempo que pedia bênção pai, bênção mãe? Todo mundo. Aí eu comecei a perguntar, quem na época de vocês ouvia falar que aluno batia em professor? Todo mundo falou, não, era o contrário, o professor que batia na gente. Não tinha o tempo da reguinha na mão? Pá! Mudaram-se os valores. E a gente precisa começar o quê? A recuperar. Eu lembro que eu cheguei aqui em julho de 2019.
Daqui uns dias vamos assoprar a velhinha de 2 anos, diga amém? Aí o que acontece? Eu lembro que na segunda Santa Ceia que eu fiz, que foi a ceia de agosto, Dia dos Pais de 2019, eu preguei aqui nessa igreja sobre o Deus dos novos começos e das novas oportunidades. Quem estava nesses dias? Deus dos novos começos e das novas oportunidades, eis-me aqui outra vez. Então, espera aí um pouquinho. Com toda a humildade que eu quero falar isso para você. Muitas vezes aqui nessa igreja eu fui um profeta. Você vê que o tempo passou e está voltando aqui à tona isso de novo. Eu preciso de um novo começo, de uma nova oportunidade. E eu estou aqui para isso. Agora, qual que é o problema dos nossos dias? As pessoas não julgam a mensagem, elas julgam o mensageiro. Se você for jogar o mensageiro, vixe, coitado de mim, estou perdido. Então não tem que julgar o mensageiro, você tem que julgar aqui a mensagem. Se for para você olhar para os defeitos do mensageiro, vixe. Mas não é isso que a gente tem que fazer. Temos que observar a mensagem. E é por essas e por outras coisas que hoje eu quero falar com você sobre um recado que Paulo escreveu para Timóteo. Vamos lá na primeira carta? O Paulo, ele foi com certeza o maior doutrinador do Novo Testamento. O Novo Testamento tem 27 livros, dos quais Paulo escreveu 13. E tem um livro histórico, que é o livro de Atos, que do capítulo 10 para frente é Saulo, Paulo. Então esse personagem, ele merece da gente uma breve observação sobre ele. Você sabe que Paulo, antes de se converter, ele adotou uma postura muito agressiva. A gente não tem muita ideia de quem era a família dele, mas ele foi doutrinado por um homem muito influente da época, que era Gamaliel. Ele era um dos doutores da lei e ele era um jurista da época. É como se fosse, hoje em dia, um desses ministros do Supremo Tribunal Federal aposentados. Se você não sabe, o Sinédrio daquela época era a Suprema Corte. Esse Gamaliel, quando estavam julgando lá o Pedro e o João, esse Gamaliel foi consultado, ele falou: se esses homens são de Deus, deixa eles aí. Ninguém pode vencer Deus se quiser lutar contra ele. Não adianta, é perca de tempo. Deixa esses homens para lá. Então o Paulo, ele teve muita instrução no quesito humano, e ele vem e se converte. E aí o que acontece? Ele começa a ser doutrinado por cristãos que, humanamente falando, estavam abaixo dele. Por isso que é interessante, é bonito no Evangelho isso, que a pessoa, quando se converte aqui dentro, ela fica igual a todo mundo. Pode entrar aqui nesse culto um juiz, um desembargador, um promotor, o governador, o prefeito. Todo mundo, quando se assenta aqui, fica do mesmo tamanho. Todo mundo, quando senta aí para ouvir a palavra, fica do mesmo tamanho. Todo mundo fica igual. Aí o que acontece? O Paulo passa por todas as suas experiências e ele gera esse rapaz aqui chamado Timóteo. E ele pega esse menino desde o começo da sua conversão até o momento que ele pega e despede o Timóteo para ele cuidar de uma igreja sozinho. E quando ele escreve essa carta aqui, o Timóteo, ele estava pastoreando a igreja de Éfeso. Se você for imaginar, era a igreja top da época. Porque foi aquela igreja que foi usada como a maior evangelista da época. Em 3 anos eles evangelizaram praticamente toda a Ásia Menor. E o Timóteo vai lá assumir essa igreja e todo mundo pensa: pô, o Timóteo pegou o quê? Pegou a melhor igreja.
fosse para trazer para os nossos dias, vamos dizer, o Timóteo assumiu a sede de São Paulo, um exemplo. Aí o Paulo, com todo aquele carinho peculiar de um pai espiritual, ele vai falar com o Timóteo sobre algumas coisas que ele tem que tomar cuidado. Lembra do que eu falei? Nós nunca podemos desprezar que precisamos de bons alicerces. E de vez em quando, isso é interessante, porque na vida espiritual é diferente aqui da vida comum, o alicerce tem que ir lá receber uns retoques. A vida cristã, ela merece constantemente retoques na sua estrutura. Você, aqui atrás tem um prédio aqui, tem ou não tem? É Clara Nunes o nome do prédio ali? É isso? Vamos fazer uma reforma na coluna ali do Clara Nunes, do alicerce. Você vai ter que fazer um buraco violento, porque normalmente esses edifícios é lá embaixo. E dificilmente dá para fazer esse tipo de manutenção, mas na vida cristã dá. E o Paulo, como um excelente pai espiritual, escreve para o Timóteo. E aí na primeira carta, no capítulo 1, no versículo 12, ele vai dizer assim: e dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Deixa eu abrir um parênteses aqui. O Paulo se converteu pastor? Sim ou não? Sim ou não? Não. Ele foi disciplinado por Ananias, depois foi lá para Jerusalém, o Pedro atendeu ele, aí o Barnabé o adota como um filho espiritual. Ele não se converteu, ele não se converteu pastor. Diz que depois de um tempo, vivendo em fidelidade, Jesus colocou ele aonde? No ministério. Então não tire da sua cabeça essa verdade. Só vai ser colocado no ministério pessoas que vão ser achadas por fiéis. E não é por mim, é por Jesus. Que mais? A mim que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei o quê? Misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. E esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus seja honra e glória para todos sempre. Amém. Versículo 18. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Ele dá um conselho e logo em seguida ele dá ali uma orientação direta. Ele vai falar com o Timóteo e ele faz questão de frisar o seguinte: Timóteo, se eu estou aqui como pastor, formador de obreiros, dirigente de um trabalho, foi porque Jesus teve misericórdia de mim. Se tem uma coisa que Deus não pode apagar da nossa memória, é de onde a gente saiu. Porque o que acontece? O evangelho ele é lindo, irmãos, porque ele vai promovendo as pessoas vão crescendo dentro do evangelho. E o que acontece? Chega aquele tempo que a pessoa ela começa a achar o quê? Agora eu já... Fala de mim para não falar de ninguém. Agora eu sou líder de igreja. Sou líder estadual.
E aí você pode falar, grande coisa. O Paulo queria que o Timóteo, sendo o pastor da igreja mais importante da época, não tomasse aquilo como uma vanglória. E como é difícil a gente colocar nas pessoas que elas são apenas vasos a quem Deus usa. Você, o dia que for usado por Deus, e que você, Deus me usa, vai para um cantinho, joga a tua cara na parede e chore. Mas chore de misturar lágrima, baba, coriza, chore mesmo, que você está a um passo de cair. Ele falou, Timóteo, Jesus veio para salvar os pecadores. E dentre esses pecadores, eu sou quem? Eu sou o principal, eu sou o chefe deles. Se tem alguém que fez coisa errada, que fez coisa ruim nessa vida, esse alguém fui eu. E por causa da misericórdia de Deus, eu estou aqui. Então, Timóteo, pense bem nesse assunto. Quando amanhã você estiver sendo usado por Deus, e que alguém olhe para você e fale, você é uma bênção, volte a tua memória lá no começo. Porque lembra, Timóteo, aí você precisa ir lá no livro de Atos depois estudar. O Timóteo, ele era um incircunciso. Ele não fazia parte daquela crença israelita. O Paulo tem que pegar o Timóteo, circuncidar, porque senão ele não seria aceito lá num estágio, num treinamento que haveria em Jerusalém. Você entende, Timóteo? Se a gente não faz aquele ato de humilhação, de fazer lá a circuncisão, nem treinar para ser um pregador você poderia, nem para ser um obreiro. Então quando você for se envaidecer, lembra quem você era. E aí eu tenho que pegar para você de exemplo a carta de Judas, vamos lá? Se você abrir o Apocalipse, que é o último livro, o Judas é o penúltimo livro. Judas, ele era irmão de Jesus por parte de mãe. Judas é um dos filhos que a Maria teve com José. Mas ela não era virgem, muito bem colocado o tempo. Era. Terminou de lavar Jesus, Jesus nasceu, tal. É a dieta que fala? Passou a dieta, o Zé olhou para Maria, falou, Maria, nós precisamos conversar. E dessas conversas saíram o quê? Vários outros filhos que eram irmãos de Jesus. E entre eles era esse Judas aqui. Esse Judas aqui, só para você ter uma ideia, não era Iscariotes, tá, pessoal? Isso aqui era irmão de Jesus. Judas só tem um capítulo, a gente vai começar no versículo 1. Judas, irmão de Jesus Cristo, pastor da igreja, bispo, apóstolo, que mais? Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo, a misericórdia e a paz e o amor vos sejam multiplicadas. O Judas, irmãos, sendo meio irmão de Jesus, era uma posição ou não era? Era ou não era? Você já pensou? Chegando ali, eu sou irmão de Jesus. Todo mundo na hora. O senhor é o irmão do mestre? Mas não. O que ele falou? Judas, o quê? Servo de Jesus Cristo. Vou retomar o que eu falei minutos atrás. Deus abençoe que se convertam juízes, promotores, desembargadores, procuradores, governador, prefeito, deputados, senadores, que se convertam e venham para a igreja. Diga amém por isso. Aí eles vão entrar aqui, vão sentar, vão pegar a sua Bíblia, vão abrir, vão escutar a palavra. E compete a eles nunca se esquecerem de que são o quê?
servos de Jesus Cristo. Eu não sei o que Jesus fez de bom e de grande na sua vida. Que Ele fez eu sei, não sei o que. Mas não caia na besteira de achar que você é alguma coisa melhor do que alguém. Todos nós estamos aqui para sermos o quê? Servos. Pare e julgue essa mensagem pensando na sua vida. O que te trouxe hoje até este culto? Eu vim porque tem que vir, porque se não vem, lá me colocam de banco. Você perdeu a melhor parte da história. Que é ser servo. O servo, ele faz alguma coisa por obrigação? Não. Ele faz porque ele tem que servir. É da natureza dele. A função dele cobra dele aquilo. Para você ter uma ideia, Jesus até fala sobre isso, Lucas 17, vamos lá? Lucas 17. Uma segunda-feira dessas aí, eu até comentei sobre isso. Aí chega no Lucas 17, versículo de número 7. Acharam? Lucas 17. Podemos? 17, 7. Jesus faz uma pergunta. E qual de vós terá um servo a lavrar ou apacentar gado, a quem voltando ele do campo diga, chega-te, assenta-te à mesa? E não lhe diga antes, prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu. Porventura dá graças a tal servo porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei o quê? Somos servos inúteis porque fizemos somente o que devíamos fazer. Ele falou, gente, vamos mentalizar aqui uma cena. O sujeito, ele tem lá um empregado, um servo, e esse servo ele tem que trabalhar cuidando dos afazeres e ainda tem que cozinhar e servir a comida. Aí o dono está em casa tranquilo, o empregado chega, fez o serviço lá externo, e aí ele chega e senta na mesa. Cadê o almoço, patrão? Ele falou, é assim? É assim? Não. Pelo contrário, ele vem lá do serviço externo, ele entra dentro de casa, ele tem que preparar tudo, tem que servir o patrão, e depois que o patrão estiver satisfeito, aí ele se serve. E ele falou, a gente aplaude esse servo? Aplaudimos? Não. Jesus falou, eu creio que não. E aí ele joga para nós, no nosso colo. Vocês também, quando fizerem as coisas apenas porque são mandados, sintam-se o quê? Inúteis. Porque só faz as coisas mandando. Por isso que eu falo sobre essa questão. O que nos trouxe hoje aqui? Uma obrigação? Tem que vir. Então, pega uma faixinha e escreve, servo inútil, e amarra na testa. Aí o senhor não pode falar assim. Posso? Que nesses anos que eu prego o evangelho, eu aprendi muito sobre a matéria da voluntariedade. Só que a voluntariedade tem que ser uma coisa espontânea, não imposta. Que a gente pergunta, quem pode vir? Aí ninguém se manifesta. Pessoal, estou precisando de alguém. Ninguém se manifesta. Gente, eu disse que eu preciso de alguém. Eu posso. Isso é voluntariedade? Voluntariedade o quê? Imposta, exigida, cobrada. E isso não cabe na nossa vida. Por isso que o Paulo falou, para você continuar sendo servo, Timóteo, você precisa lembrar de quem você era e quem você é agora.
E sendo quem você é agora, nunca esqueça que você é servo. Por isso que ele falou, volte lá no 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18. Aí ele fala assim, 1 Timóteo 1, 18. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, quer dizer, a revelação da palavra, a explicação da escritura, o que você faz com essas palavras? Milita, quer dizer, batalha por elas, boa milícia. Aí ele diz, conservando a fé e o que mais? Que mais? Boa consciência. Ele falou que nós temos que ter um cuidado muito grande de guardar a fé e uma boa consciência. Se eu aprendi por todas as letras, por A mais B, que eu tenho que ser um servo, eu tenho que estar com a minha consciência em paz de estar sempre servindo. E ele falou, luta para isso. Porque se tu não lutar, o que ele fala no 19? Conservando a fé e uma boa consciência, rejeitando a qual, quer dizer, gente não aceitou ter uma boa consciência, o que aconteceu com eles? Fizeram naufrágio na fé. Pessoas que um dia estiveram aqui nessa igreja ou em qualquer outra e que infelizmente se perderam, foi porque perderam essa consciência de que são servos de Jesus Cristo. Vou repetir. O servo, ele não tem alternativa. Ele serve, faz parte do caráter, faz parte da natureza, está dentro dele aquilo. A partir do momento que eu me recuso a servir, eu vou naufragar. E aí ele vai citar 2 nomes. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais fiz o quê? Entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Nessa primeira carta ele fala de Himeneu e Alexandre. Na segunda carta ele fala de Himeneu e Fileto. O Alexandre está na primeira carta e não está na segunda. Por que não está, pastor Jamil? Pode ter acontecido 3 coisas. Primeira, ele foi excluído da igreja e foi embora. A segunda, ele morreu. Ou a terceira, que eu espero que seja, ele se arrependeu. Quando ele fala que entregou Himeneu e Alexandre para Satanás, ele estava dizendo o quê? Diabo pega eles, igual faz com o cachorro? Pega, é isso? Não. Só que é uma figura. Lá em 1 Coríntios 5 fala de um sujeito que estava tendo caso com a madrasta. Você já deve ter lido isso. O Paulo falou, dá esse cara para o diabo. Tipo, exclua ele. Aí na segunda carta, a gente fica melhor explicado que o Paulo fala. Traz ele de volta para a igreja. Então era mais ou menos assim. Reunia-se ali os líderes da igreja e faziam o quê? Excluíam a pessoa. Hoje a gente não faz mais isso. É uma coisa que o missionário entendeu por bem não adotar. A gente respeita, é liderança a gente obedece. Mas nessa época ele fazia isso. E por quê? Se você for estudar um pouquinho da história, como eu disse para você, o Timóteo estava pastoreando em Éfeso, e esse Himeneu e esse Alexandre, o que dá a entender pelo contexto histórico, eles se converteram. Aí vamos voltar àquilo que eu falei alguns minutos atrás. O Paulo se converteu pastor? Ele foi levantado. Muito provavelmente esses 2 aqui, eles queriam o quê? Eles queriam pregar. E como não fizeram o que eles queriam, começou a acontecer o quê? O naufrágio. Servo escolhe posição? Não. Aí eles começaram a fazer o quê? Eles começaram a inventar história, começaram a inventar coisa. Lá na segunda carta o Paulo fala, o Himeneu estava falando que a ressurreição já tinha passado. Em outras palavras, o arrebatamento já veio. Aí o povo o quê? Desanimou, ficamos para trás. Como eu disse na nossa primeira reunião hoje, eu vou repetir agora. Meu irmão, se Deus tem alguma coisa para a tua vida,
Ele vai preparar. E você não precisa ficar preocupado. O pastor Jamil não me levanta. Querido, quem levanta você é o Espírito Santo. Lá em Atos 13, o Paulo estava trabalhando de obreiro na igreja de Antioquia. E a Bíblia fala, o Espírito Santo diz: apartai-me Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. O Paulo, ele falou, chama o Barnabé e Saulo. Quem que era o líder? Barnabé. Então veja você como é que é o negócio. Então a gente tem que parar um pouquinho, pegar essas coisas aqui. Lembra que eu falei? Você pode ter lindas paredes, belíssimas colunas, mas se você não tem alicerce, isso vai rachar. E qual maior alicerce na nossa vida, se não esse de entendermos que nós somos servos? Você leu ali comigo, né? Versículo de número 18, 17. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus seja honra e glória para todos sempre. Amém. Quando você lê esse versículo, você lembra do quê? O que você lembra? Fala, gente. Do louvor, muito bem. Vamos ficar de pé então. Feche os seus olhos. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Vamos cantar? Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Vamos dizer: coroamos a Ti, ó Rei Jesus. A Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Vamos cantar mais uma vez. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser
nosso Deus, aqui estamos depois dessa palavra, para tomarmos aqui uma decisão. Nós queremos neste dia, através da nossa oração, fazer um reparo na nossa estrutura. Pai, o que essa frase falou é a pura verdade. Paredes bonitas, colunas bonitas, não tem serventia alguma se o alicerce não estiver bem. E como o Senhor falou conosco nesse dia, Paulo disse: a graça de Deus para comigo foi essa. Eu era chefe dos pecadores, eu era um homem sujo, imoral, perseguidor da igreja. E Jesus teve a mim por fiel e me colocou no ministério. Ele me teve por fiel e Ele me colocou para pregar a palavra. Mas para isso eu faço memória todos os dias de quem eu era. E que eu sou um servo do Senhor. Eu sou um servo do meu Senhor Jesus. Eu nunca posso tirar de dentro de mim essa palavra de que sou servo. E que para poder servir a Deus eu tenho que me submeter também a lideranças humanas. Pessoas que me pastoreiam, que cuidam da minha alma. E Timóteo ia para a igreja de Éfeso para cuidar das almas. Tinha gente que infelizmente ia ser tirada fora, como esse Meneu, como esse Alexandre, que não queriam ser servos de Jesus. E eu te peço, Senhor, tenha misericórdia daqueles que não querem ser servos, mas que estão esperando algum cargo, alguma posição, que estão esperando serem colocados num lugar aonde Jesus não preparou. E talvez Himeneu e Alexandre eram desses, mas esse Timóteo é um menino, como que ele quer mandar na gente? Não era mandar, era liderar. Como é que pode o Paulo mandar um pastor inexperiente desse para cá? Não era inexperiência, era serviço. Paulo dizia: o Timóteo, ele me serviu como um pai a um filho. Ele me serviu. E agora chegou a hora dele desfrutar. Não que igreja fosse uma colônia de férias, mas como ele foi fiel, ele também foi levantado. E eu te dou graças, Pai, pelos fiéis que se levantarão. E eu te dou graças por pessoas que entenderam essa verdade e que vão colocar a sua vida a serviço do Evangelho. Que entenderam essa palavra e que vão colocar a sua vida a serviço da fé. E aqui nós estamos para isso, para que o Senhor nos coloque a cada dia nessa posição de servir. E tem uma promessa bonita. Jesus disse: se alguém me servir, siga-me, e aonde eu estiver, ali também estará o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. E eu te agradeço porque muitos e muitos e muitos serão honrados por causa do serviço prestado ao Evangelho, ao Reino. E aqui nós estamos para isso. Vem ajudar essa pessoa a orar. Vem ajudar essa pessoa a se consagrar, a dizer: meu Deus, eu nasci para te servir. Eu nasci para ser um servo. Alguém que está todos os dias à disposição. E aqui eu te entrego a vida de todos que oram. E o Espírito Santo há de levantar servos e servas de Jesus Cristo para a glória de Deus. E que assim seja, e que assim aconteça na vida de cada um. E você vai cantar mais uma vez: ao único que é digno
de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. E você vai dizer: coroamos a Ti, ó Rei. Cante. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Fale. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos, cante. Consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Vamos aplaudir a Ele. Aleluia. Glória a Deus. Senta um minutinho, por favor. Eu vou pedir para eles colocarem um vídeo para nós assistirmos aí agora. Você em casa aí também, presta atenção. Isso aí é para assinar embaixo da mensagem que nós somos todos iguais. Amém? Tá no ponto? Sorta aí, DJ. Pode perder o ano, pode perder tudo, mas não pode perder pro Corinthians. Ultimamente o Corinthians, mesmo com um investimento bem inferior ao do Palmeiras, é um time muito superior. Eu tenho uma pessoa que trabalha com a gente, o meu trabalho é bem intenso, então muitas vezes eu não consigo assim dedicar. E daí eu cuido de todas as coisas na casa dela, cuido da Isabela também, né, que é a filha dela. A maneira com que eu me visto, ela dá credibilidade para o que eu faço. Nossa, ter que usar terno e gravata não é muito minha vibe, não. E a nossa democracia, a nossa liberdade está indo embora. Eu sou o líder da resistência. Eu tenho o direito e o dever de gritar para todo mundo ouvir. Nessa polarização eu defendo o lado da direita. Mas eu já percebi o comportamento estranho das pessoas pela minha presença, entendeu? Pelo fato de ser um pouco mais diferente. É claro que na minha infância era tudo muito diferente. Porém, as pessoas mudam com o tempo, seus gostos, suas preferências. Para mim é muito importante eu manter essa rotina de treino, porque eu sinto um bem-estar muito grande quando eu me exercito. Às vezes, por exemplo, faço alguns exageros, aí eu já sei que eu tenho que moderar depois, né? E aí, cara? E aí, fera? Tem que confessar aqui que é um cara que eu já falei mal.
Prazer, Kaique. Ai, não sei. Nem imaginava, velho. Pra mim foi bem emocionante, assim. Essa pessoa que salva a minha vida, mais de todos os dias. Desculpa qualquer coisa, viu? Eu que te peço. O aconchego desse abraço me lembrou um pouco do meu pai. Um abraço de coração. Coisa séria, né? Somos todos iguais. Somos todos servos. Leva isso dentro do seu coração. Amém? Você que está em casa, eu tenho certeza que essa palavra falou com você. Olá, meus amigos, graças a Deus, Deus abençoe poderosamente a sua vida. O pastor Jamil está chegando aqui agora para falar com você sobre os recados da nossa igreja aqui no estado do Maranhão. E eu tenho plena certeza que a mão bendita de Deus está sobre a sua vida. Não foi por acaso que você sintonizou a nossa programação e está nos acompanhando agora. Você com certeza fez a Deus uma oração pedindo, me abra uma porta. E Deus fez você sintonizar este programa. Você com certeza prestou atenção aí na palavra que nós ministramos no nosso culto de domingo, falando a respeito do homem de Deus chamado Josué. Eu fiquei 2 domingos ensinando sobre Caleb e agora outros 2 domingos ensinando sobre Josué. E o Josué, depois de 40 anos vagando pelo deserto, ele ainda tem que ouvir da boca de Deus, se esforce. Eu fico vendo pessoas que estão reclamando da vida, questionando o governo, questionando uma coisa, questionando outra. Mas já parou para prestar atenção que nós estamos, e quando eu falo nós, eu coloco todo mundo, nós estamos num tempo de comodismo. Eu tenho pastores aqui que estão acompanhando a gravação, vou falar daqui a pouco. Vamos observar, pastores, se o povo da igreja não anda meio acomodado. É aquela coisa, né? Tocou-se uma música e vai todo mundo naquilo ali parecendo um rebanho adestrado. E nós temos que entender que nós não temos que ir por esse caminho. A palavra de Deus diz, pelo contrário, que nós temos que nos transformar pela renovação do nosso entendimento para que nós venhamos a experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Infelizmente, pessoas andam aí perecendo e muito por culpa desse comodismo espiritual que está se levantando e, infelizmente, atingiu em cheio a igreja de Cristo. Por exemplo, eu estou fazendo esse culto, falando com você aqui nessa programação, logo após o culto, e você deve ter assistido o culto aí no conforto da sua casa e você não congrega há meses. Esses dias eu coloquei na rede social uma música perguntando, quanto tempo faz que você não vai à igreja? E uma pessoa escreveu embaixo, fazem 5 anos que eu não vou à igreja. Você vê, já é antes da pandemia, a pessoa já vem numa moleza espiritual. E deixa eu te contar, falar aqui, eu conheço a pessoa que comentou na minha rede social. Era uma pessoa ativa da igreja, pessoa que tinha ministério, tinha chamado. Um vento maligno sopra e a pessoa faz o quê? Se permite derrubar. Então, o que eu quero falar para você nesse momento agora? Trate de acordar para a vida. Os tempos estão passando. Daqui a pouquinho já vamos estar concluindo o mês de fevereiro. Você sabe o que é isso? Vamos dizer que o ano está dividido em 6 partes. 6 partes de 2. 6 bimestres, não é isso? Ó, primeiro bimestre foi embora. Vão ficar 5. Dali a pouco, ó, o pessoal está terminando abril. Vão sobrar 4. E por aí fora vai. E está todo mundo deixando a banda passar. Não faça isso. Você precisa reagir. Se você prestar atenção
nós que estamos aqui fazendo a obra de Deus, nós temos por obrigação estarmos sempre motivados e convidando você a ir para diante. Deixa eu lhe falar uma coisa. Eu estou me preparando para o dia 28 de fevereiro. Claro, daqui a pouquinho nós vamos falar da agenda semanal. Mas eu estou com uma palavra muito violenta que eu estou mastigando ela dentro do meu coração, que está lá no livro de Números, capítulo de número 11. O povo estava andando no deserto, e eu gosto de falar que dentre aquele povo que caminhava no deserto dirigido por Moisés, tinham aqueles que confiavam em Deus e tinham aqueles que eram murmuradores. Nós não vamos aqui entrar no mérito de fazer classificação de quem era e quem não era. O Moisés vai e faz uma oração a Deus. Senhor, o povo não tem carne para comer. E eu fico vendo aí candidato bandido que aparece por aí dizendo que o povo vai voltar a ter carne na panela. Para de ser mentiroso, rapaz. Não é a política que vai mudar a vida das pessoas. E o Moisés faz uma oração a Deus. E Deus fala para ele, você vai separar 70 homens. Escute isso aqui, que sério. E eu vou descer ali e vou tirar do teu espírito e vou repartir com eles. O Moisés vai lá e levanta 70 homens. E o Moisés até dá uma bobeadinha, porque o Moisés fala, como é que nós vamos degolar carne para todo esse povo? E Deus dá uma bronca nele, Moisés, por acaso a minha mão está encurtada? Você vai ver se a palavra se cumpre ou não se cumpre. Moisés reuniu aqueles homens. A Bíblia diz que foram 68, né? 2 ficaram para fora do arraial. E diz a Bíblia que Deus veio ali e cumpriu aquela palavra. Tirou do espírito de Moisés, colocou sobre eles. E até os 2 que estavam lá fora receberam o espírito. E a Bíblia diz que eles receberam o espírito de Moisés para profetizar uma vez. Eles profetizaram uma vez. E diz a Bíblia que Deus mandou chuva de carne. Talvez tem gente que vai dizer, olha, mas teve gente que morreu depois daquele evento. Diz a Bíblia que morreu o povo que estava com concupiscência. Quem buscou, quem orou, comeu a carne e aproveitou tranquilamente aquela provisão do céu. E aí eu quero fazer uma pergunta aqui para você. Em qual lado você está? Dos murmuradores, dos reclamões? Fica aí xingando o governo e falando disso, falando daquilo, daquilo outro? Ou você é aquela pessoa que quer provocar a glória de Deus, como eu estou interessado em fazer? Eu, nesse momento que você está assistindo essa agenda, eu já separei 70 discípulos. Nós vamos consagrar esse pessoal essa semana. Na sexta-feira próxima nós temos uma vigília de obreiros, que é aqui de toda a região da capital. E nessa vigília eu vou pedir a Deus que reparta do meu espírito para com esses irmãos. E eles vão profetizar uma vez. Que dia? Dia 28. Dia 28 eles vão profetizar aqui na sede junto comigo e com você, porque você não vai ficar em casa. E nós vamos ver Deus mandando uma abundante provisão. Diz a Bíblia, isso aqui é muito sério, diz a Bíblia que Deus soprou um vento. Você tem noção disso? Homens profetizaram e Deus veio e assoprou. E eu acredito que Deus me atende quando eu falo. Deus me atende quando eu profetizo e quando eu determino. Não que Deus seja meu empregado ou coisa parecida, mas a Bíblia Sagrada diz que Deus cumpre a palavra do seu servo. E vai cumprir a minha palavra e a palavra dos 70 que estarão comigo. Você quer mudar de vida? Você quer viver algo diferente? Quer parar com essa vida aí de empréstimos? Vai no mercado ficar só procurando coisa baratinha? O reverendo João Batista fala que o barato é o marido da barata. Então você toma juízo na sua cabeça aí. A Bíblia diz que se você quiser e ouvir, você vai comer o mais barato da terra? Não, você vai comer o melhor dessa terra. Então você se prepare para o dia 28 de fevereiro. Vai ser um negócio que vai parar a nossa capital aqui, eu tenho certeza disso. Ah, mas tem greve de ônibus, você venha de a pé. Tá me ouvindo? Você venha de a pé. Sai do comodismo. Eu vou lhe dizer uma coisa. Eu, quando não era cristão, eu já andei de a pé para pagar promessas. E eu fiz promessas para ídolos mortos. E eu saí da minha casa e andei quase 2 horas para chegar lá onde eu tinha que pagar a minha promessa. Então, peraí. Por que você está acomodado? Eu estou propondo para você a crença num Deus que responde. Então, você já se prepare
dia 28 de fevereiro, você vai estar aqui comigo na Guaxenduba 27, 7 horas da noite. Agora deixa eu falar para você uma coisa. Na próxima semana, no domingo dia 27, eu vou mostrar para você imagens da consagração desses 70. Aí você vai ver de perto como é que vai funcionar isso aí. Esses 70 vão estar aqui comigo na segunda-feira, dia 28, para nós profetizarmos. E Deus vai assoprar um vento de poderosa providência. Tá bom? Guarde isso no seu coração. Só estou dando um alerta e já estou colocando aí um melzinho na sua boca para você entender que Deus quer abençoar a sua vida. E Ele vai abençoar a nossa vida, vai abençoar esse estado. E não me interessa o que está acontecendo das fronteiras para fora. Aqui dentro desse estado nós vamos viver vitória, nós vamos viver prosperidade, nós vamos viver bênçãos. O povo vai ser liberto, vai ser abençoado, vai ser curado, vai ter vida abençoada dentro da Bíblia Sagrada. Então você guarda no coração aí, dia 28 de fevereiro você vem junto comigo. E enquanto isso, não chega o dia 28, você vai se preparando aí já. Nessa segunda-feira agora, que vai ser dia 21, eu já quero fazer um aquecimento já. Se você não sabe, nós estamos fazendo aqui na sede e em todas as igrejas, estamos fazendo o caminho da luz. Onde as pessoas estão passando por esse caminho e as vitórias estão acontecendo. Aqui na sede comigo é às 7 horas da noite. E eu quero também convidar aqui os pastores para falar dessa reunião. Segunda-feira é aquele dia onde as pessoas estão vivenciando um tempo de bênção, um tempo de paz. E eu quero convidar aqui para a conversa o pastor Antonildo, que vai atender os amigos lá na igreja do Quatraque. Isso mesmo, pastor Jamil, nós estamos ali para atender essa pessoa. Como o senhor falou, nós estamos neste caminho de luz e eu quero guiar essa pessoa nesse caminho de luz, nesse caminho de prosperidade. E eu quero falar para esse nosso amigo, para esse nosso irmão, que o nosso endereço da Igreja da Graça do Quatraque é ali na Avenida Contorno Norte-Sul, número 13, e os nossos horários é às 19h30. Então, venha você com a sua família e com certeza Deus vai lhe direcionar nesse caminho de luz. Com certeza Deus vai lhe direcionar nesse caminho de luz. Escute as palavras que esse homem de Deus pronunciou aí. E agora nós vamos lá para o Anjo da Guarda. Pastora Tenielma, a senhora tem reuniões de bênção segunda-feira. Glória a Deus, exatamente assim, pastor Jamil. Deus tem abençoado bastante. E você é meu convidado especial para essa segunda-feira de prosperidade. As bênçãos de Deus se manifestando na sua vida econômica. Exatamente assim, o caminho de luz é a luz de Deus para brilhar na sua vida. Grave bem meu endereço, Avenida Moçambique, número 7, Anjo da Guarda, às 19h30. Você é o meu convidado todo especial. Muito bom! Convidado especial. Pastora Tenielma deu o recado aí. Você vai comparecer lá no Anjo da Guarda, na Avenida Moçambique, número 7, para participar dessa noite de bênçãos. Pastor Joaquim, Cidade Operária, o senhor está na tela. Com certeza, pastor Jamil, Cidade Operária, você quer prosperar, quer a bênção financeira e econômica na tua vida. Segunda-feira é o caminho de luz. Eu estou ali para guiar você, para dirigir sobre a palavra de Deus, para que a tua vida seja verdadeiramente iluminada em tudo quanto você fizer. Você quer prosperar? Venha estar conosco, vamos orar junto e a bênção com certeza vai acontecer na tua vida. Cidade Operária, Avenida Principal, número 61, culto especialmente às 19 horas. Eu estou ali clamando a Deus ao teu favor, em nome de Jesus. Com certeza. Obrigado, pastor Joaquim. Deus abençoe o senhor ali na Cidade Operária, o senhor e aquele povo de fé valente. E agora nós vamos lá para a igreja do São Cristóvão. Olha só, está chegando aí o homem que é o destruidor do inferno. Está chegando aí o caçador de demônios. Esse homem, quando fala, o diabo estremece. Então, pastor Pereira, segunda-feira é aquele dia de bênção. Com certeza, pastor Jamil, aqui no São Cristóvão não será diferente. Vai ser um dia de bênção, de vitória. Nesse caminho de luz, nós temos ali determinado grandes bênçãos, iluminando a vida das pessoas, buscando ali a sabedoria divina para que essas pessoas vençam. Você que quer vencer, esteja comigo. O meu endereço é Avenida Guajajara, número 2, perto do Mix Mateus. Venha, compareça, e eu tenho certeza que sua vida vai mudar. Vai mudar, olha que bonito, hein? O pastor Pereira deu o recado aqui, olha, com perfeição. Coisa forte, hein, pastor Pereira? O negócio vai ser pra frente, vai ser violento, vai arrebentar. E agora, nós vamos lá para a igreja da Coab. Pastor Barbosa, o senhor fala da reunião da segunda aí. É isso mesmo, pastor Jamil. Estamos nessa fé ali na Coab, abençoando o povão de Deus.
povo passando pelo caminho de luz e recebendo a bênção do Senhor. Os milagres de Deus acontecerão na vida de todos aqueles que comparecerem ali na Coab. Anota aí o nosso endereço, Avenida Jerônimo de Albuquerque, número 40, ao lado da Fribal. Nessa segunda-feira eu aguardo por você, você que quer vencer, você que quer ser feliz, você que quer ser uma pessoa bem-sucedida nesta área também. Deus tem provisão para a sua vida, Deus quer abrir portas, Deus quer fazer milagres e maravilhas. Ali no centrão da Coab, eu aguardo por você nessa segunda-feira, em especial às 19 horas e até lá. Aguardando você, especialmente às 19 horas, Pastor Barbosa com certeza vai fazer uma reunião toda especial para você que comparecer na Coab. Agora nós vamos lá para o Maiobão. Pastor Jonathan, segunda-feira é aquele dia especial. Com certeza, Pastor Jamil, segunda-feira nesse caminho aí de luz, caminho que Deus abriu. Quando você está trilhando esse caminho, o inimigo pode vir atrás de você, mas ele não vai prevalecer. A Bíblia fala isso. Então venha receber essa palavra, venha receber essa direção nesta segunda-feira, especialmente às 19h30, Estrada de Ibamar, quilômetro 7, ali na nossa igreja, no bairro do Maiobão. Eu aguardo você para viver grandes vitórias. Com certeza, grandes vitórias aguardam você ali na igreja do Maiobão. Agora deixa eu falar contigo, hein? Você que está nos acompanhando e que tem sofrido economicamente, você tem sofrido por teimosia. Eu estava meditando nesse texto aqui, do Números capítulo 11, onde Deus faz essa obra com Moisés, e diz a Bíblia que quando Deus sopra ali a providência, diz a Bíblia Sagrada que ficaram 2 côvados de altura de carne. Sabe o que é isso? 90 centímetros de carne no chão até a altura aqui para que o povo vivesse provisão. Você tem sofrido cada teimosia por causa da religiosidade. Você sabe que nesses anos que eu prego o evangelho, eu escuto muito uma coisa: essa igreja da graça prega a teologia da prosperidade. Você quer que eu pregue o quê? Teologia da miséria? Quer que eu pregue teologia da pobreza, do fracasso, da derrota? A teologia do sapato furado? Da meia rasgada? Não, meu amigo, que negócio é esse? Eu fui chamado por Deus para ensinar pessoas a serem cabeça, a estarem por cima, a viverem coisas extraordinárias. Então você que está me acompanhando aí, acorde para a vida. Não deixe portas abertas. Feche as portas para o diabo. Não deixe com que ele atrapalhe a sua visão de enxergar aquilo que Deus preparou para você. Nesta segunda-feira, aqui na sede, você vai passar pelo caminho de luz comigo. E olha, eu já estou avisando antecipadamente, nós estamos no aquecimento do dia 28, aonde verdadeiramente algo extraordinário vai acontecer. Não fique brincando aí de esperar as coisas mudarem por conta. Chega de negócio de brincar de roleta russa. Você foi chamado para acertar. E essa é até uma oração que eu ensino as pessoas a fazerem. Meu Deus, eu preciso ser uma pessoa assertiva nas minhas decisões. Preciso ser alguém que enxerga muito adiante do que as coisas andam mostrando. Você pode ter certeza. Eu sempre comento aqui na igreja. Tem muitas pessoas que Deus está até permitindo que elas passem por um momento difícil para que elas despertem. Você lembra do domingo passado? O Josué era um dos que estavam lá no Egito, amassando barro, fabricando tijolos. E o Moisés chama ele e fala: Josué, você vai liderar o povo em guerra contra Amaleque. Quando foi que o Josué aprendeu a usar uma arma? Nunca. Só que ele ajunta ali o exército, vai para a guerra, o Moisés está lá de mãos erguidas intercedendo. E qual que foi o final daquela história? O Josué venceu uma batalha. E foi a primeira de muitas que ele venceu. Mas teve um dia que ele precisou sair daquela zona de conforto. Ele sabia fazer tijolos, ele não sabia liderar exército, e ele aprendeu. E assim tem que ser com você também. Tome decisões. Chega de ficar apanhando na vida. Tem gente me assistindo aí que a sua vida está um fardo. Você reclama de tudo. Chove, você reclama. Tem sol, você reclama. Pare com isso. Até quando você vai ficar se emprestando para esse demônio da murmuração? Sabendo que Jesus veio para dar vida e vida com abundância? Até quando você vai ficar desse jeito? Então você é convidado especial para comparecer conosco e ver as maravilhas de Deus acontecendo. Da segunda-feira nós vamos pular lá para a quarta-feira.
Essa quarta-feira da família agora, dia 23, eu vou começar aqui na sede estadual do Maranhão um propósito muito especial para você que ama a sua família. Se você não ama a sua família, acho que é melhor até separar de assistir aí. Pastor Jamil, eu amo minha família. Eu amo meus filhos. Se ama sua esposa, seu marido, seu cônjuge, você ama os seus irmãos, seus pais? Talvez você pergunte, mas que pergunta sem fundamento? Porque uma coisa nós temos que entender. Amar de boca é uma coisa. Falar que ama é uma coisa. Demonstrar que ama é outra completamente diferente. Provavelmente tem gente me assistindo aí que de vez em quando as brigas acontecem dentro da casa. Até rola agressões físicas. E aí no outro dia a pessoa olha, pede desculpa. Você sabe que eu te amo. Mas peraí, ama e espanca? Ama e não cuida? Vamos ser sinceros. Que amor bandido é esse? Então nós precisamos entender o que é falar de amor e o que é viver o amor. E por que o senhor está falando isso? Porque eu quero durante 7 semanas colocar a sua família dentro do esconderijo do Altíssimo. Como assim, pastor Jamil? Vamos abrir o Salmos 91? Vamos lá? Tenho certeza que a maioria de vocês aqui que está me acompanhando já leu esse salmo já. O tema da nossa campanha é colocando a minha família no esconderijo do Altíssimo. Olha só que bonito isso aqui. Salmos 91. Vamos lá? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. A Bíblia Sagrada prova claramente que existem pessoas que são habitantes do esconderijo do Altíssimo. Talvez você fale, mas eu nunca tinha prestado atenção nesses salmos. Inclusive eu tenho a minha Bíblia aberta em casa, bem nesse salmo que o senhor leu aí. Mas eu não quero que essa Bíblia esteja aberta na sua casa simplesmente por um enfeite. É uma palavra poderosa. A Bíblia Sagrada diz claramente: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e não seria atingido. Você já percebeu? Cai de um lado, te acerta, cai do outro, te acerta, cai pela frente, te acerta. Alguma coisa está errada. Eu quero, durante as 7 próximas quartas-feiras, explicar para você como ficar no esconderijo do Altíssimo. E não apenas você, mas também a sua família. Então, quarta-feira você tem que se preparar. Nós estávamos até a última quarta-feira colocando a nossa família na Arca da Salvação. E agora nós vamos guardá-los no esconderijo do Altíssimo. Pastor Barbosa, aí na igreja da Coab, quarta-feira é aquele dia especial de oração. Pastor Jamil vai ser forte, estaremos juntos nessa fé, nesse propósito, para abençoar todas as famílias. Você aí da Coab, eu te espero, te aguardo ali na nossa igreja, no centrão da Coab, Avenida Jerônimo de Albuquerque, número 40, ali ao lado da Fribal, às 9 da manhã, às 15 e às 19 horas. Venha, traga a sua família, Deus quer salvar, Deus quer fazer uma obra maravilhosa, Deus quer proteger a sua família. Essa é a palavra correta, Deus quer proteger a sua família. Aqui na sede estadual do Maranhão eu atenderei os amigos, 9 da manhã, às 3 da tarde e às 7 horas da noite. Vamos estar juntos nesta quarta-feira orando pelas famílias. E agora nós vamos lá para o Anjo da Guarda,
Pastor Ateniel, uma quarta-feira é dia de bênção. Glória a Deus, na mesma fé, no mesmo espírito, nos aguarda, não vai ser diferente. Quarta-feira de vitória, quarta-feira de proteção de Deus. E você é meu convidado, às 9 da manhã, às 15 horas, como também às 19h30. Grave bem o meu endereço, Avenida Moçambique, número 7, Anjo da Guarda. Deus quer abençoar a sua família. Deus quer abençoar a sua família. Lá do Anjo da Guarda, nós vamos lá para a igreja do Quatraque. Pastor Antonildo, o senhor está na tela. Isso mesmo, pastor Jamil, nós estaremos nesta quarta-feira orando pela nossa família, né? Como nós acabamos de entender, quem ama, cuida. Então eu convido esse meu irmão, essa minha irmã, para vir cuidar da sua família, trazer a sua família para o esconderijo do Altíssimo. Meu irmão, o nosso endereço ali é na Avenida Contorno Norte Sul, número 13. Os nossos horários é às 9 da manhã, como também às 7h30 da noite. Então venha, traga toda a sua família e com certeza Deus vai abençoar. Vai abençoar. Agora vamos lá para a Cidade Operária. O nosso amigo pastor Joaquim tem recados para você. É isso mesmo, pastor Jamil, Cidade Operária não é diferente, como o senhor acabou de citar aí, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ou seja, o esconderijo do Altíssimo é o altar. Traga a tua família para o altar de Deus, para a presença de Deus, porque é onde a nossa família sempre estará segura, no altar, na presença de Deus, esconderijo do Altíssimo. Comigo é a Cidade Operária, Avenida Principal, número 61. Eu tenho 3 reuniões nesta quarta-feira, às 9, às 15 e às 19 horas. Sinta-se meu convidado especial. Deus tem bênção para você, em nome de Jesus. Sempre tem bênçãos para você e para a sua casa. E agora nós vamos lá para a igreja do Maiobão. Nosso amigo pastor Jonathan tem um recado especial. Com certeza, pastor Jamil, nessa quarta-feira especial, família ali no esconderijo do Altíssimo, e temos 3 horários ali, 3 oportunidades de você colocar sua família diante de Deus. Primeira, 9 da manhã, segunda às 15, encerrando o dia às 19h30. Estamos ali na estrada de Ribamar, quilômetro 7, ao lado do Mix Mateus. Eu te espero para juntos vencermos essa batalha da família. Para vencermos essa batalha, e com certeza ter uma família abençoada é uma guerra, mas nós entendemos pela palavra de Deus que essa vitória é garantida. O Senhor prometeu claramente que se eu crer em Jesus Cristo, serei salvo eu e a minha casa. Então acontecerá com você também, tá bom? Pastor Pereira, o senhor está na tela. Com certeza, pastor Jamil, aqui no São Cristóvão não será diferente. Nessa quarta-feira da Sagrada Família, colocando essa família na presença de Deus, porque eu tenho certeza que a família é algo, é um projeto de Deus. E eu convido você para estar comigo ali em 3 horários. Eu tenho ali às 9 da manhã, às 3 da tarde e também às 7 horas da noite. O meu endereço é a Avenida Guajajara, número 2. Venha, traga toda a sua família em nome do Senhor Jesus. Que bênção, graças a Deus, lá na igreja do São Cristóvão, pastor Pereira sempre para frente na presença do Altíssimo. E como eu disse, olha, chegou a hora de você vencer. Eu queria fazer uma oração com você para abençoar você e a sua casa. É tempo de Deus cuidar da sua família, tá certo? Vamos orar? Eu tenho aqui um copo com água. Se você puder e tiver aí perto de você, segure também que nós vamos abençoar. Em nome de Jesus, tá bom? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pela Tua presença que está aqui e que nos ajuda a vivermos tempos especiais. Eu quero que o Senhor venha com a unção, ungindo este copo com água, colocando nele a virtude e o poder do Senhor. Queremos ver e ouvir de milagres e de maravilhas, aonde essas pessoas experimentarão do melhor. Eu abençoo quem está doente, quem está enfermo. Eu determino que a doença saia, que a enfermidade vá embora, que o sofrimento, que a angústia, que a perturbação seja anulado agora em nome de Jesus. Vamos? Tudo que é contra a vida desse homem e dessa mulher seja destruído. Nós determinamos a saída de todo o mal. Diabo, eu ordeno, sai daí com o seu mal, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, porque eu sei que o Senhor atende, ouve e responde às orações. Mais uma vez eu te peço, unge esse copo com água, coloque em cada gota o teu poder, que seja um ponto de contato da bênção do Senhor e a vida deles. Oramos e pedimos a bênção em nome de Jesus.
e amém. Amém. Glória a Deus. Beba da água, seja abençoado. Amém. Queridos, estamos chegando ao final desta programação. Lembrando que quarta-feira estaremos juntos novamente. Temos culto online. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida, tá bom? Fique na paz, fique na graça. E até o próximo encontro.